Saudações, amados, bom dia. Bem, temos então essa missão de fazer essa correlação. Então, primeiro, como é que surgiu a ideia da gente trabalhar com esse artigo? Nós estamos hoje nos 150 anos dessa obra, O Céu e o Inferno. Como está coincidindo com o nosso simpósio, nós pensamos, então vamos fazer um estudo desse livro. Então nós fizemos um estudo aprofundado dessa obra maravilhosa. E daí, qual artigo que então nós poderíamos tirar a partir do estudo desta obra? Bem, o nosso artigo então, ele tem esse corpo, onde nós temos aqui a construção de uma tabela de evidências, que eu vou explicar ao longo da apresentação. E depois da construção dessa tabela tem uma análise da tabela, e depois o modelo que o Kardec retira, que o Kardec extrai dos exemplos. Então, só fazer um destaque. O que seriam exemplos? Nós sempre, quando nós falamos assim, há um relato. Então, o espírito, através de uma mediúnica, ele faz um relato. Nessa obra, O Céu e o Inferno, na tradução do Noleto, ele chama isso de exemplos. Aí nós vamos entender também por que ele considera como exemplos. Então, são os relatos descritos pelos espíritos. E a partir desses exemplos, nós temos então um modelo que é proposto para as reuniões mediúnicas atuais. Bem, então, estudando essa obra maravilhosa, o Kardec, nós percebemos essa divisão que fica bem evidente quando o Kardec divide essa obra em duas partes. Uma parte que ele chama de doutrina, então ele vai trabalhando nas diversas doutrinas que existem na época. E depois ele faz, na segunda parte, ele só descreve os exemplos. E no prefácio da obra, o Kardec faz o seguinte destaque: a segunda parte encerra numerosos exemplos que sustentam a teoria. Aí que teoria é essa? Depois ele vai dizendo, ou melhor, que serviram para o seu estabelecimento. A partir daí veio a grande dúvida. Onde é que está isso? Então, quando a gente está estudando essa obra, a gente percebe essas duas partes e onde está a evidência, como que o Kardec trabalhou na segunda parte para compor a primeira parte. Aí nós lembramos do Céu e Inferno, onde o Céu e Inferno, o Kardec ele faz perguntas diretas aos espíritos, né? Que é Deus? Aí o espírito responde. Que é infinito? Aí o espírito responde. Deus é o infinito? O espírito responde. Então são as três primeiras perguntas. E assim o Kardec vai construindo a ideia. Nesse caso aqui da obra, O Céu e o Inferno, ele não foi feito dessa forma. O Kardec não pergunta aos espíritos o que é céu, o que é o inferno. Ele não pergunta. Ele faz perguntas assim: você sofre? Sofro. Você é feliz ou você é infeliz? Eu sou feliz. Aí por que você é feliz? Porque eu soube depurar minhas penas. Então Kardec vai registrando esses exemplos e a partir dos exemplos ele chega no Código Penal segundo o Espiritismo. Então é uma metodologia que ele usou diferente do livro dos Espíritos. Então, já que isso ficou bem evidente, que o Kardec descreve isso no prefácio da obra, nós construímos então o que nós chamamos aqui de uma tabela de evidências. Então, nós pegamos todos os capítulos onde estão os registros e colocamos cada exemplo. Então, por exemplo, nesse aqui, né, Espíritos Felizes, nós temos 17 exemplos. Estudamos cada exemplo, estudamos os pontos do Código Penal. Então, o Código Penal ele é composto por 32 pontos e nós procuramos, em cada ponto, identificá-los, essa evidência em cada exemplo desse. Então, por exemplo, aqui no Sazon, que ele fazia parte da Sociedade Espírita de Paris, então ele era membro da sociedade, então já era um espírito bem espiritualizado, uma criatura bem espiritualizada. Ele desencarnou. Quando ele desencarnou, eles estavam aqui fizeram uma reunião mediúnica ainda com o corpo do Sazon, do Sanson, perdoe-me, o corpo do Sanson ainda ao lado. Então eles evocaram o espírito dele e perguntaram para ele: qual é a tua situação? Então o Kardec vai descrevendo e a gente consegue aqui pontuar o primeiro ponto. Então aqui 1 foi evidenciado ele. E o 22º. Então nessa tabela, quando a gente vai construindo ela, a gente vai registrando quais são os pontos evidentes nesse gênero de morte, né? Que ele vai descrevendo como espíritos felizes, aqueles espíritos felizes que chegaram. E nós vamos aqui também registrando o tipo de manifestação.
Então, existem dois tipos de manifestação. A evocação, que era uma evocação direta, eles evocavam o espírito, e aquela manifestação espontânea. Nesse capítulo, nós temos que 82% das manifestações foram evocadas e 18% foram espontâneas. Então, a partir daí, nós criamos uma tabela para cada gênero de morte. Então, no nosso artigo, constam todas as tabelas. Ok? Alguém? Pronto. Então, agora vamos pegar o exemplo do Samson, né? Que ele vai descrevendo. Onde é que nós encontramos aquela evidência? Quando é feita uma pergunta para ele, né? Foste tão sofredor que podemos, ele vai perguntando, e o Samson responde, acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós. Aí fica evidente que é o ponto 22. Fica evidente? Vamos ler o ponto 22? Opa! Aí, ponto 22. O que diz o ponto 22? Que desde a vida material já se havia identificado com a vida espiritual. Ele fazia parte da sociedade espírita. O seu despertar é pacífico. Olha o despertar dele. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós. Então ficou evidente esse ponto. Então foi daí que o Kardec tirou essa reflexão. Ok? Vamos para o segundo. Obrigado, meu corpo, depuraste o meu espírito. Então eu estou agradecendo ao corpo. Está claro para mim que ele serviu para a depuração do meu espírito. E o Samson faz o agradecimento. Isso aí fica evidente, então, que é o primeiro ponto do Código Penal, onde ele diz o seguinte, olha, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências. Ele vem dizendo aqui, o seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de depuração. Então ele já foi depurado. Na sua existência ele conseguiu depurar o seu espírito. Aí o Kardec vai lá então e constitui esse ponto. Ok? E depois, quando o Kardec fecha, são 33 pontos do Código Penal. Quando o Kardec fecha os 33 pontos, o 33º, ele traça então 3 princípios, onde esses 3 princípios vão espraiar entre os outros pontos, porque são princípios. Onde o primeiro princípio, o Kardec coloca assim: o sofrimento é inerente à imperfeição. Logo, todo espírito imperfeito sofre. Todo espírito perfeito é feliz. Aí a gente fazendo a nossa reflexão, nós vemos. Por que nós sofremos? Porque somos imperfeitos. Então, para deixar de sofrer, temos que trabalhar na nossa perfeição, em prol da nossa perfeição. E o segundo princípio: toda imperfeição, assim como toda falta, traz o próprio castigo. Então, eu sou castigado devido às minhas imperfeições. Então, cabe a mim fazer esse trabalho para que eu possa depurar o meu espírito. Depurando o meu espírito, eu consigo me livrar desses castigos. E isso não é alguém que fica me julgando. É uma lei. Então, dentro dessa lei, ela é o que nós chamamos de ação e reação. Então, quando eu ajo de uma determinada forma, eu tenho a reação por eu ter agido dessa forma. Então, ele diz aqui, olha, assim como a doença decorre dos excessos e o tédio da ociosidade. Então, se eu ingiro muito álcool, eu fico tonto e então eu tenho uma reação direta. Isso fica bem prático da gente entender. Então, quando eu faço mal para alguém, eu sofro as consequências daquele mal. Então, é uma ação normal, é uma lei. Então, sendo essa lei, eu sofro as consequências de ter feito aquele mal. Então, é o segundo princípio que o Kardec traz para a gente. E como terceiro princípio, como a Iolete também destacou aqui, existe a vontade, que é um fator aí primordial, né? Como todo homem pode libertar-se das imperfeições desde que o queira. Então, aquele espírito infeliz, ele quer se libertar daquela situação. Ele consegue se libertar. Onde ele fecha, então, a cada um segundo as suas obras. Assim na terra como no céu, tal é a lei da justiça divina. Então, nós temos os 32 pontos do código e o 33º traz esses 3 princípios. A partir daí que nós fizemos toda a tabulação dos exemplos que são dados, nós então procuramos
fazer um resumo geral. Então, desse resumo geral, nós temos aqui, foram estudados todos os capítulos. De todos os capítulos, nós verificamos o tipo de manifestação, se forem evocações ou se forem espontâneas, onde nós desclassificamos aqui os pontos que eles se revelaram. Então, aqui temos a numeração de todos os pontos, né, do 1º até o 16º, e quantas vezes esses pontos estão evidentes, para que a gente pudesse constatar que é o nosso artigo, fazer essa correlação entre as duas partes, ok? Então, como aqui estão os pontos de forma numérica, aqui nós tivemos o cuidado de colocá ela em cores, para que nós pudéssemos perceber os princípios, como eles estão aqui se espraiando através da evidência dos pontos. E aqui nós temos, então, do 16º, que no caso seria do 17º, até o 32º, visto que o 33º são os princípios, onde, da mesma forma, nós pegamos aqui todos os capítulos, capítulo por capítulo, e fomos aqui pontuando cada um deles. E, da mesma forma, nós temos aqui os princípios, e aonde os princípios estão se espraiando através dos pontos. Ok? Com isso, o que nós podemos observar nos registros dos diálogos, ou dos exemplos? Então, aqui são os registros da obra O Céu e o Inferno. Nós temos como primeiro registro que todos os diálogos eles tinham como objetivo a edificação moral dos participantes. Então isso ficava muito claro quando Kardec fazia uma pergunta para o espírito, a equipe da mediúnica fazia uma pergunta para o espírito. Quando ele fazia, você é feliz ou você é infeliz? O que você fez para estar em tal situação? Isso é para contribuir com a nossa edificação moral. Então, não é simples curiosidade. Visto que isso ficava bem claro, o espírito, então, se sentia à vontade para responder. Abria o seu coração e se entregava. Então, a maioria todas as reuniões tinham como objetivo a edificação moral dos seres que participavam dessa reunião. E a maioria das comunicações, ou seja, 72%, foram evocações diretas. E investigavam-se com provas materiais, registros em jornais. Então, quando eles iam fazer uma evocação, olha, morreu a mendiga fulana de tal, porque está lá no jornal. Vocês conheciam? Nós conhecíamos essa mendiga. Vamos, então, evocar. Então, existia todo o registro, e o Kardec tinha essa preocupação de passar esse registro para a obra. Então, fica bem evidente toda a preocupação que ele tinha para dar a credibilidade nesses registros. Ok? Então, era procurado sempre um registro material nos jornais. Ou então, perguntava se tinha um conhecimento do médico comunicante do espírito. Você conhecia ele enquanto vida? Sim, conhecia. É ele que está se comunicando? Sim, é ele que está se comunicando. Inclusive, tem uma das reuniões que aconteceu na Rússia, era um doutor russo, o Kardec registra, ela foi feito no seu idioma em russo, e os médios conheciam, tinha uma certa ligação com o médico que fez o seu relato. Ok? E depois disso, haviam diversas comunicações do mesmo espírito, com intervalos de dias e meses. Então, evocava-se aquele espírito, o espírito falava. Uma semana depois, evocava o mesmo espírito. Você recebeu as nossas preces, tiveram resultado? Tiveram resultado. E assim eles acompanhavam como é que estava acontecendo digamos assim, o tratamento, o resultado daquelas ações devido às reuniões mediúnicas com os espíritos. E sempre havia o aval dos espíritos protetores. Nós podemos evocar fulano de tal? Sim, pode. Não, agora não. Ele não está em condições de lhe responder. Vamos esperar mais alguns dias. Pronto, agora você pode evocar tal espírito. Então, tal espírito era evocado. E depois de diversos gêneros e graus de sofrimento dos espíritos, Kardec extraiu os 3 princípios do Código Penal, bem como todos os pontos do Código Penal. Me ajudem? Obrigado. Então, ok. Já tiramos extraído aqueles princípios, vamos agora fazer uma
uma correlação entre a obra O Céu e o Inferno e o modelo proposto pelo artigo. Então vamos lá, o primeiro item que foi destacado: essas reuniões mediúnicas tinham como objetivo a edificação moral dos participantes. Não poderíamos deixar isso como uma coisa preponderante para as nossas reuniões. Então o objetivo é a edificação moral dos participantes. Na obra O Céu e o Inferno, a maioria das comunicações, 72%, foram evocações diretas. No nosso modelo, praticar a evocação indireta dos espíritos através da sintonia mental. No terceiro item, na obra O Céu e o Inferno, investigavam-se os fatos com provas materiais. Eles procuravam, como foi explicado aqui, no nosso modelo, manter a boa interação entre os participantes da reunião, o exercício do bem, o que garantirá a boa assistência dos bons espíritos, dispensando então a necessidade das provas materiais, porque é uma reunião séria. Então eu dispenso esse item. Na obra O Céu e o Inferno, o conhecimento do médium comunicante do espírito enquanto ele era encarnado, na nossa proposta. Educar a mediunidade dos médios. Porque com essa educação, o médium já tem como perceber o espírito. Nessa percepção ele pode dar a fidelidade daquela comunicação ou relacionada com o devido espírito. Na obra O Céu e o Inferno, diversas evocações do mesmo espírito com intervalos de dias e meses. No modelo proposto, registrar as comunicações com o devido cuidado quanto ao nome. O Kardec ele deixa isso bem claro, que o que menos importa é o nome do espírito. Mas você pode ter devido cuidado e dissimulá-lo sempre que julgar útil fazê-lo. Então Kardec mesmo registrava e colocava essas evidências quando ele fazia o registro da comunicação do determinado espírito. E o sexto, o aval dos espíritos protetores. Como que nós conseguimos o aval dos espíritos protetores? Realizar estudos sérios, permanentes, para poder contar com a simpatia dos bons espíritos. E no último item, na obra O Céu e o Inferno, apesar dos diversos gêneros de graus de sofrimentos, Kardec extraiu todo o Código Penal. E nós podemos, através já do conhecimento, não precisamos reinventar a roda, mas através do conhecimento adquirido do Código Penal, estudando isso de forma séria, nós teremos o conhecimento tanto do Código Penal, dos 3 princípios, e a partir daí consolidar toda essa informação que nós temos. Bem, então as nossas considerações finais. Através dessa reunião mediúnica, nós podemos provar os princípios da doutrina espírita, que é a existência de Deus. Então, analisando os exemplos dados, a gente consegue comprovar o quanto é belo Deus dentro do conceito que a doutrina espírita traz para a gente. A imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade, a comunicabilidade dos espíritos e a moral espírita. Temos esse manancial de exemplos na nossa frente, onde nós podemos constatar, através da nossa reunião mediúnica, e aí fazer toda a transformação moral necessária em nossas existências. E as mediúnicas, então, além de auxiliar os desencarnados, apresentam esse caráter pedagógico voltada para a edificação moral dos seus componentes. Agradecemos a todos, então, muito obrigado.